perguntaram a ele se... E se os seus filhos não forem eleitos? Aí ele respondeu assim, eu oro todas as noites para que Deus os eleja. E aí parece que ficou meio estranho isso daí. Uma vez que é eleito, mas a minha oração pode interferir nisso? E aqui vem então a pergunta, como é que eu sei, né? A Vanessa Carvalho perguntando, como é que eu sei que eu fui escolhida ou predestinada? Será que eu estou perdendo tempo servindo a Deus e depois não sou eleita nem escolhida? Não, a doutrina da eleição é muito mal compreendida pela maioria dos cristãos, né? Até mesmo por muitos calvinistas. Até muitos calvinistas não entendem a própria doutrina da eleição, conquanto a adotem e a defendam, e algumas vezes alguns defendem até mais atrapalhando o conceito, né? Assim, não tem essa questão, né? Vamos aqui, Efésios 1, Paulo vai dizer, Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Ou seja, a predestinação, ela não é só para a vida eterna lá no futuro. A predestinação, ela se manifesta no tempo, ela se manifesta no espaço, na vida. Paulo vai dizer, Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, e aí ele vai apontar para a adoção, para ser santo. Ou seja, as pessoas imaginam a eleição assim, Deus elegeu um indivíduo, aquele sujeito vai viver todo torto, errado, vai morrer e vai para o céu porque ele era eleito. O outro foi para a igreja, quis ser santo, quis ser crente, se esforçou, mas não era eleito, morreu, foi para o inferno porque não era eleito. Não, isso, Calvino nunca disse isso. Nenhum calvinista sóbrio defende isso, né? Isso não é o conceito de eleição que temos nas Escrituras. Assim, na Bíblia, predestinação está claro, está lá o termo, Deus elegeu, Deus predestinou, aos que conheceu, predestinou, aos que predestinou, chamou, a esse justificou, glorificou. Assim, é indiscutível que existe predestinação na Bíblia. O debate Calvino, Armínio Calvino diz, a eleição não se baseia em nada do ser humano, ela é incondicional. E Armínio lá atrás destoa dizendo, não, a eleição se baseia num conhecimento prévio divino, né? Mas ambos, arminianos e calvinistas, creem na eleição, creem na predestinação. Por quê? Porque quando Deus criou o mundo, Deus já sabia o resultado do mundo. E nada vai mudar o resultado, nem para arminiano, nem para calvinista. Ou seja, Deus não será pego assim de surpresa lá no céu. Olha, Fabrício, você aqui eu não imaginava que você viria. O Deus, realmente, você não vai ser pego de surpresa. Mas por saber o resultado, o senhor entende que ele fabricou esse resultado? Ou ele conhece o resultado fabricado, que será produzido? Ele conhece lá na frente. Então, quando nós falamos de um ser eterno, e aí para mim é o ponto complexo, geralmente nós calvinistas trabalhamos a eleição na perspectiva da soberania de Deus. Eu gosto muito de trabalhar a eleição, a predestinação na perspectiva da eternidade de Deus, exatamente por isso. Não dá para separar em Deus aquilo que Deus decretou daquilo que ele, vamos dizer aqui, previu. Ou seja, não tem como. Por quê? Porque Deus não é um ser que adivinha ou que prevê o futuro. Deus é um ser que já vive o futuro. E Deus é um ser do passado, presente e futuro. Ele é eterno. E o senhor entende que ele decreta tudo? Ele decreta todas as coisas. Ou seja, acontece... Tudo é decreto. Acontece porque ele disse que deveria acontecer. Ou seja, o futuro é imutável. O futuro não está em aberto. Está em aberto para nós. Os salvos foram decretados por Deus e os perdidos também? Também. Todos eles decretados por Deus. Ou seja, por quê? Como Deus é o ser da eternidade, Deus já está lá no resultado da criação, da queda, da redenção. Deus já desfruta de tudo que ele criou na eternidade. Está acontecendo para nós, mas para Deus já aconteceu, está acontecendo, acontecerá, porque Deus é passado, presente e futuro. Ele é um ser atemporal. Relacionar-se com esse ser é complexo, porque nós estamos imaginando Deus dentro da imanência divina, que é um Deus que se relaciona conosco, parece que ele está preso ao presente. Parece que ele está vivendo junto conosco o presente, mas Deus é transcendente, ele está fora, ele está aqui e fora, né? A pergunta da nossa irmã aqui fechando aqui, né? Ou seja, quando alguém diz assim, eu sou crente, o que nós entendemos como doutrina da predestinação é que você é crente porque você é eleito. Não, vai descobrir isso depois. Eu sou crente, mas vou descobrir que eu não sou eleito. Não existe isso, né? A predestinação predestinou para ser santo. Se você é santo, essa sua santidade é resultado de um ato prévio de Deus. É resultado da salvação, é resultado do plano de Deus, é resultado daquilo que Deus estabeleceu. Então, quando alguém faz essa pergunta, para mim já é uma pergunta de alguém que já tem um trabalhar de Deus na vida dele. Entendi. E esse trabalhar de Deus tem a ver com a eleição. Uma vez que ela já está servindo a Deus. Isso. Pastor Henrique, concorda, discorda? Você acha que é isso mesmo? Você acha que Deus decreta tudo? Os salvos foram decretados, como os perdidos também? Então, é tudo conceito, é tudo uma questão de conceituação, né? Assim, na minha área da teologia,
que é a área da exegese, da hermenêutica, discutir interpretações de textos tem a ver muito com definições. Então, a gente vai precisar explorar o grego, explorar o hebraico, porque eu não entendo que muita coisa do que a teologia sistemática fez acabou bagunçando um pouquinho a questão interpretativa, e por isso que muita gente ao longo da história ficou muito chateado com a questão da teologia sistemática, né? Um aglomerado de textos que, o texto fala isso, o texto fala isso, mas e o seu contexto, né? E a sua questão mais micro, mais macro. Quando a gente vai discutir eleição, embora dentro do bojo calvinista a predestinação, eleição, filiação, salvação, glorificação, santificação esteja numa sequência ali, o que acontece primeiro, o que vem primeiro. Até uma dica cultural que eu vou trabalhar com vocês ali no final das dicas culturais. Muitos especialistas do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, Ralph L. Smith, é uma obra que eu vou trabalhar com vocês, Teologia do Antigo Testamento, Gerard von Hades e vários outros especialistas do Primeiro Testamento vão trabalhar a conceituação de eleição. Então, primeiro a gente precisa entender, eleito para quê? Eu fui eleito para quê? Porque se você trabalha João capítulo 1, versículo 1, vai mostrar por que Jesus e para que Jesus vem. Então ele vai trabalhar assim, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, ou seja, isso aqui é a eleição. Mas Israel foi eleito para quê? Porque aí vai ter uma outra discussão. A igreja substitui Israel? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? Mas isso não é o que a gente está discutindo aqui. Agora, quando a gente vai conceituar, então antes da eleitos, porque nós fomos eleitos, Paulo vai falar nós fomos eleitos, ele é judeu. Então ele está falando como cristão ou como judeu? Porque os cristãos vieram primeiro. A Bíblia fala, salvação vem dos judeus. Os judeus foram eleitos para quê? Então o que mais me deixa chateado é como a linhagem calvinista vai tratar a questão de eleição. Nós fomos eleitos, mas Israel foi eleito para quê? A eleição de Israel que vem antes. A eleição de Israel é constituída de quê? Então a gente tem que vasculhar o Primeiro Testamento para saber o que é a eleição. Agora, definindo de forma bem simples, não vou entrar agora na questão de soberania, de predestinação, dessa questão, né? Um debate que eu tive recentemente com também o pastor adventista, professor lá no Mackenzie, lá no Vejam Só. Mas, por exemplo, a expressão eklektos, no grego, que foi traduzido em português por eleito, é um adjetivo. E adjetivo, quem faz Romanos 16:13, Paulo, que usa muito essa expressão, ele está qualificando um ser, que é a pessoa. Ele não está colocando Deus como um agente para aquela pessoa. Um adjetivo é quando você qualifica alguém. Então, primeiro, como é que eu vou pegar uma expressão que é um adjetivo, eklektos, e falar que esse ser humano aqui foi escolhido por Deus para ser salvo desde a eternidade e esse outro aqui não? Esse é o primeiro ponto. E eklektos é um adjetivo que vem do verbo eklegomi, num grego mais moderno, e eklegomai, num grego mais bíblico, e é o verbo que é a preposição de, e lego é falar, né? Então, ou seja, aquele que fala de você de antemão porque te conhece. Então, como é que Deus elege? Baseado na sua presciência. Porque, como o pastor disse, Deus está no passado, presente e futuro, mas ele está fisicamente lá no futuro, ele está sozinho porque eu não estou lá. Então, assim, Deus não precisa estar em todos os lugares fisicamente, ele também está em muitos lugares mentalmente, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, assim, eu tenho algumas dificuldades, né, principalmente linguísticas, pra gente colocar assim, esse aqui Deus escolheu e esse aqui não. Ele salvou por todos, como João 3,16, 1 Timóteo 2, até o verso de 7, mas esse aqui ele não deseja salvar. Então são conceituações que eu tenho dificuldade e acho que não dá pra passar direto aqui. Amém.